Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui de novo para falar de um seriado do Netflix. Eu prometo que eu vou tentar intercalar um pouco mais os assuntos, falar sobre outros temas, mas esse seriado mexeu muito comigo, eu acho muito válido falar sobre ele. É uma estreia muito legal da Netflix e que tem um assunto muito pesado, polêmico, mas necessário de ser tratado. Talvez seja o seriado mais difícil de ser assistido pelas mulheres, pelo assunto que é tratado, mas que é necessário tanto para homens quanto para mulheres. É uma série baseada em casos, vários casos reais de estupros seriais, né? Vários casos de estupro causado pela mesma pessoa. Eu tô falando da série Unbelievable, Inacreditável, da Netflix, que estreou em setembro de 2019. Vamos falar um pouquinho sobre a série, sobre os bastidores dela, sobre o caso real que inspirou a série e o porquê esse caso é tão inacreditável. Eu acredito que um dos maiores medos de todas as mulheres é essa questão do estupro. A mulher hoje em dia se sente tão vulnerável saindo sozinha, ela sofre tantos tipos de preconceitos, olhares atravessados de várias pessoas dependendo da sua atitude, que ela constantemente se sente ameaçada. Digo isso por experiência própria e por relatos de várias mulheres. Então, assuntos como esse que são tratados no seriado Unbelievable é complicado de ser assistido. E ele, já aviso, ativa muitos gatilhos. Então, se de repente você é mais sensível a certos temas, como por exemplo abuso sexual, talvez essa série não seja para você. É uma série que estreou em setembro de 2019 na Netflix, é uma produção original do streaming e ela traz como showrunner, como a criadora da série, a Susannah Grant, que o nome não me soava estranho, eu fui buscar em que outro trabalho ela tinha atuado. E ela é responsável pelo roteiro de um dos meus filmes preferidos de adaptações de histórias reais, que é o Erin Brockovich, que tem a Julia Roberts, né, como a protagonista do filme. Ela, inclusive, a roteirista, concorreu ao Oscar em 2001 pelo filme. Então ela tem muito gabarito para isso. Ela, inclusive, é responsável por roteiros de outros trabalhos também que eu gostei muito, como por exemplo o Quarteto, se alguém lembra dessa série, é uma série muito antiga que eu assistia, e o que era forte dessa série era justamente o roteiro. Então, que eu fiquei mais animada ainda de assistir esse seriado. A série conta a história real de uma série de casos de estupros que aconteceram no final acho que da década de 90. Eu acho que foi em 98, eu vou colocar aqui embaixo quando aconteceu de fato esses casos. Eles ocorreram nos estados de Washington e no Colorado, nos Estados Unidos. E a história foca muito no primeiro caso desse estuprador serial, porque justamente por ter sido o primeiro, muita gente desacreditou dele. Na verdade, todo mundo desacreditou desse caso, que aconteceu com a Marie, que é o nome da protagonista, que na verdade não é o nome original da pessoa que realmente sofreu esse caso. Eles mudaram o nome de todos os personagens, apesar da história ser fiel ao caso realmente que aconteceu. A Marie, ela era uma garota que já veio de uma família desestabilizada. Ela foi separada dos filhos, dos filhos, dos irmãos e dos pais por causa de problemas sociais. E ela foi criada num lar adotivo, de lar em lares adotivos, até ela morar numa casa de órfãos, né? De pessoas que não têm uma família estruturada. Então ela é amparada pelo governo. E justamente por não ter essa base, acho que foi o principal para desacreditarem dela, porque quando aconteceu o estupro dela, o bandido, né, o estuprador, entrou na casa dela, né, no dormitório dela, que ela morava no dormitório de como se fosse uma república, e acabou estuprando ela e fez diversas bizarrices. Inclusive, graças a essas bizarrices que depois o suspeito foi encontrado. É, Vou deixar aqui bem claro, gente, isso daqui, tudo que eu tô contando não chega a ser spoilers, porque é baseado em fatos reais, coisas que já foi noticiada na imprensa, embora eu vou evitar ao máximo contar grandes revelações, tá? Mas o básico é inevitável. O caso realmente aconteceu, foi repercutido, encontraram o estuprador, ele foi acusado de 28 casos de estupro, ele foi condenado a mais de 300 anos, por causa desses casos. Isso daí é um panorama geral da série, isso todo mundo já sabe. Agora, como que foi acontecendo isso é o que desenrola no seriado. E é muito bacana a forma como é desenrolada, porque, como eu comentei, o tema é muito difícil, a história é narrada de uma forma
tensa, tanto que os primeiros episódios são 8 no total. Eu quase abandonei a série, não porque não seja boa, porque a série é excelente, é muito bem feita, com atuações excelentes, mas o tema é tão difícil e o tempo todo você vê a protagonista inocente sendo descreditada, é muito difícil acompanhar, pelo menos pra mim isso mexe muito comigo. Mas persistam, a série melhora e melhora muito ao longo dos episódios. A série foi inspirada numa série de reportagens feitas em 2015 com o nome Uma História de Estupro Inacreditável. E daí foi surgindo a ideia de ser adaptado como uma série ficcional baseada em fatos reais, enfim. O que me surpreende também muito nessa série é o elenco, que tá muito bem e surpreende porque tem nomes não muito conhecidos e alguns até desconhecidos. A série ela foca em 3 protagonistas. Uma é a Marie, que é essa que eu comentei, que foi o primeiro caso de estupro, que foi a desacreditada, que foi aquela que procurou a polícia e a polícia a fez negar tudo que tinha acontecido. São cenas muito tensas. Então essa personagem é uma das protagonistas e as outras 2 investigadoras que começam a investigar o caso anos depois do que aconteceu também são as outras 2 protagonistas. Uma delas, ela é interpretada pela atriz Meredith Weaver, que eu já conhecia de alguns outros pequenos trabalhos que ela tinha feito, como na série New Girl. Olha, que faz muito tempo que eu não vejo. New Girl, eu lembro dela em alguns episódios, mas muito secundária. E também na série The Walking Dead, onde ela fez uma personagem um pouco mais recorrente. Mas nenhum desses personagens, dessas participações que eu assisti, me fizeram ver realmente se ela era boa, como é que era o trabalho dela de atuação. E em Unbelievable, ela realmente entrega essa personagem, porque ela tem a sua dualidade, porque além dela ser uma investigadora de polícia, num cenário majoritariamente masculino, onde ela tem que se impor, onde ela tem que mostrar o seu valor, ela também tem, na sua área particular, um outro tipo de realidade, porque ela é muito cristã, ela faz aquele papel da tradicional família americana. Ela é casada, ela tem filho, e aí ela acaba tendo essa dualidade. Realmente você consegue perceber que a personagem está sempre pendendo para os 2 lados e sempre está naquela constante dúvida, aquela constante crise do que realmente é o correto. Pelo menos é isso que a atriz imprime na sua interpretação. Isso é muito legal. Outra atriz que eu já sou muito fã há muitos anos, que é a Toni Collette, que tem aí nomes muito fortes no currículo dela, como Sexto Sentido. Ela fez também A Pequena Miss Sunshine, Hereditário. E assim como nos outros papéis, ela realmente entrega muita qualidade, ela é uma excelente atriz. E no seriado ela faz aquele contraponto à primeira investigadora, que é um pouco mais certinha, mais séria, aquela investigadora cristã. A Grace, que é a personagem da Toni Collette, já é completamente diferente. Ela já tem muito mais experiência na polícia, ela já é despojada. Você vê que ela aparenta ser uma personagem que faz as coisas de qualquer jeito, mas muito pelo contrário. Quando você começa a conhecer a personagem, começa a ver o quanto ela se dedica aos casos, você vê que realmente ela é comprometida com aquilo, tanto a ponto dela colocar até o casamento dela em risco. E a atriz entrega muito isso durante a interpretação, isso é bem legal. Mas, de todas, a que mais me surpreendeu é a terceira protagonista, que é a Caitlin Dever, que é a que faz... Denver. A Caitlin Dever. Falei totalmente errado o nome dela. Eu não a conhecia, ela é a personagem que interpreta, ela é a atriz que interpreta a personagem Marie, que é a estuprada, né, a vítima, e ela me surpreendeu muito, porque inicialmente ela parece ser até uma personagem apática, talvez até dando a entender que a atriz interprete dessa forma e não que a personagem peça, mas em vários momentos no seriado, ao longo dos episódios, você percebe uma mudança no humor da personagem, em que ela oscila muito entre felicidade, entre tristeza, entre agitação, e você vê que a atriz consegue interpretar tudo isso. Então você vê que de fato ela está entregue ao personagem. Então não é a atriz que é apática, é o personagem que às vezes se coloca numa situação que, obviamente, ela se vê perdida, ela se vê sem nenhum tipo de auxílio, ela se vê sozinha, e que aquilo é
passado através do olhar da interpretação da atriz. Então, gostei muito dessa atriz, vou procurar mais trabalhos dela. A série Unbelievable já está disponível no streaming Netflix e é aquele tipo de série que não vai ter continuação, tem começo, meio e fim, porque é baseado em fatos reais de um caso já solucionado. Então, curta bem a série, aproveite essas grandes atuações, esse enredo bem amarrado, toda essa história, essa série bem estruturada. Depois comente o que você achou. Vou ficar muito curiosa, já estou, né, muito curiosa para saber se vocês também pensaram como eu, que é uma série que realmente vale a pena ser vista. E eu espero que, né, essa realidade esteja um pouco diferente, que eu não acredito muito, e que tudo um dia possa melhorar, que as pessoas que sofram situações como essa não sejam desacreditadas, que tenham um tratamento realmente digno, que tenham tratamentos específicos nesse sentido, então que existam cada vez mais delegacias da mulheres, pessoas capacitadas e habilitadas para tratar esse tipo de caso. Bom, enfim, se você curtiu essa resenha, curtiu esse vídeo, esse comentário, esse bate-papo aqui da gente, curta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe, comenta. Também me siga nas redes sociais, vou ficar muito feliz se vocês derem um feedback para mim através das redes sociais também, vou deixar tudo marcado aqui embaixo. Comenta, compartilhe, enfim, vou sempre tentar trazer seriados, filmes, livros especialmente, bem bacanas para indicar para vocês. Então é isso, um beijo e até o próximo filme, próxima série, próximo livro, próximo vídeo. Um beijo.